Sabe, no mundo do K-pop, onde tudo parece tão perfeitamente polido, poucos artistas realmente ousam mostrar um lado mais sombrio. Hoje a gente vai desvendar a história do Agust D, que é o alter ego sem filtro nenhum do Suga, do BTS, e tentar entender o que ele revela sobre o homem por trás do ídolo. Pois é, essa pergunta ela é a chave para entender tudo isso. O que acontece quando um artista, um ídolo, precisa de uma válvula de escape? Para mim, Yoongi, a resposta veio na forma de uma identidade completamente nova. Um verdadeiro espelho das suas frustrações e dos seus sonhos mais crus. Então, quem é esse tal de Agust D? Bom, pense nele não como um simples pseudônimo, mas como uma libertação. Ele é a voz que diz absolutamente tudo aquilo que o Suga, como membro do BTS, talvez não possa dizer. É a honestidade brutal, a raiva, a vulnerabilidade, tudo isso sem o filtro da indústria. Mas para a gente entender de verdade o Agust D, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá pro começo, porque esse nome, e, o que é ainda mais importante, por que ele foi tão necessário. A resposta, como quase tudo na vida dele, está nas suas origens. O nome, por si só, já conta uma baita história. Agust não foi escolhido por acaso, tá? É uma referência ao momento em que a jornada dele como trainee começou, o ponto de partida de tudo. E o D é de Daegu Town, a cidade natal dele. Ou seja, desde o início ele estava marcando seu território, um artista definido pela sua jornada e pelas suas raízes. Ok, o nome a gente já entendeu, mas isso leva a gente para a grande questão, né? Por que criar uma outra pessoa, do zero? Por que o Suga, o rapper do BTS, não podia simplesmente dizer tudo isso? A resposta está toda nesse contraste. De um lado, a gente tem o Suga, o ídolo, membro de um grupo mundialmente famoso, uma figura pública cheia de responsabilidades. Do outro lado, Agust D, a liberdade total. É o espaço seguro para ele ser vulnerável, para gritar sua raiva, para ser brutalmente honesto, sem ter que se preocupar em, sei lá, manchar a imagem do BTS. Uma persona acaba protegendo a outra. E o melhor jeito de entender essa liberdade toda é ouvindo. A jornada do Agust D foi contada em 2 capítulos musicais. 2 mixtapes que mostram não só a evolução dele como artista, mas também a luta dele como pessoa. A história se desenrola em 2 momentos cruciais. Lá em 2016, ele simplesmente explodiu na cena com Agust D, uma declaração de guerra crua e direta. 4 anos depois, em 2020, aquele guerreiro se tornou um rei. Um rei mais introspectivo, com a D2. Vamos ver o que mudou nesse meio tempo. Primeiro, vamos para 2016. A mixtape de estreia foi um verdadeiro soco no estômago. Sério, era o Agust D se apresentando para o mundo. Um desabafo autobiográfico tão intenso, mas tão intenso, que acabou definindo a base de tudo que ele viria a ser. O conceito era simples e brutal. Contar a sua verdade. Ele rimou sobre não ter dinheiro, sobre a pressão esmagadora da indústria, sobre os sonhos que quase morreram no caminho. E o som acompanhava essa urgência, um hip-hop agressivo, com umas batidas pesadíssimas e um flow que parecia uma metralhadora. Era sua voz de resistência. Músicas como a faixa título, Agust D e Give It To Me, cara, elas são a pura personificação dessa energia. Ele ataca os críticos, fala sobre superar a pobreza, o preconceito. Não era só música, sabe? Era uma forma de exorcizar os próprios demônios em público. Agora, avançando para 2020, com a D2, a gente encontra um Agust D transformado. A raiva ainda está ali, pulsando, mas agora ela vem acompanhada de uma calma, de uma introspecção. O foco mudou. Ele não estava mais só gritando para o mundo. Agora, ele estava meio que sussurrando para si mesmo. Em D2, o conceito fica muito mais profundo. Ele para de só atacar e começa a se questionar. Quem sou eu? Suga ou Agust D? E essa maturidade toda se reflete na música, que agora mistura hip-hop com rock e, de um jeito brilhante, com os sons tradicionais coreanos. É a trilha sonora de alguém que está em paz com a própria complexidade. Dakshwita é o exemplo perfeito disso, um espetáculo que funde a Coreia antiga com o rap moderno. Mas a verdadeira evolução está em faixas como People e Moonlight, onde ele reflete sobre a solidão da fama, sobre como as relações são passageiras. A agressividade não sumiu, ela só deu espaço para uma vulnerabilidade muito mais complexa.
Então, o que é que une esses dois capítulos? Se a gente olhar para as duas mixtapes, quais são as verdades que definem o coração do Agust D? O que está na essência dele? Fica muito claro que tudo, absolutamente tudo, gira em torno da busca por autenticidade. Ele expõe a pressão da fama de um jeito que os ídolos simplesmente não costumam fazer. A conexão dele com o da ego o mantém com os pés no chão, enquanto a ambição dele o empurra sempre para frente. E no centro de tudo isso, tá essa dança constante entre as suas duas identidades. E olha, o próprio Suga resumiu isso de um jeito perfeito. Agust D é a sua válvula de escape, o espaço onde ele pode atacar, criticar e gritar sem limites. Isso não é um hobby ou um projetinho paralelo. Para um artista como ele, Agust D é uma necessidade vital. Isso leva a gente para a peça final do quebra-cabeça. Não é uma questão de Suga contra Agust D. A questão é como essas duas metades, a luz e a sombra, se unem para criar um artista completo. No fim das contas, Agust D não é uma máscara. Ele é a outra metade da alma. Ele permite que o Suga seja aquele profissional impecável do BTS, ao mesmo tempo que garante que a voz honesta de Min Yoongi nunca, jamais seja silenciada. Eles não são inimigos, são tipo um yin e yang, um equilíbrio perfeito que permite que o artista sobreviva. E a história do Agust D acaba deixando uma pergunta no ar pra gente. Uma pergunta que vai muito além da música. Ela meio que força a gente a olhar pra dentro e se questionar. Qual dos nossos eus é o mais real? Aquele que a gente mostra pro mundo ou aquele que a gente esconde? Talvez a verdade não esteja em nenhum dos dois, mas sim na coragem de abraçar ambos.